confesso que eu tinha uma outra palavra, mas pelo segmento do culto, pelo andamento da liturgia do culto, pela situação, pela circunstância espiritual, eu fui para uma outra palavra. O Espírito Santo me levou para uma outra palavra e eu gostaria de compartilhar com você nessa noite. Eu não sei quanto tempo eu tenho. Aos 40 minutos, 45 minutos. 40 minutos, o pastor, ele faz assim o sinal e a gente vai dar uma resenha na palavra, se for o caso, né? Mas se o Espírito estiver operando, deixa Deus usar, né, pastor? Deixa Deus operar. O Senhor te trouxe aqui nesse lugar. Você está no melhor lugar. O melhor lugar, está muito bem situado. E esse lugar é a presença de Deus. O melhor de todos os lugares desse mundo. Não existe lugar melhor. Nós podemos estar numa situação de prazer, numa situação boa, de prosperidade. Poderíamos estar agora numa pizzaria, poderíamos estar assistindo televisão, no cinema, namorando por aí. Tudo isso é bom. Tudo isso é o Deus nos deu o dom da vida para nos aproveitar. Mas esse momento agora é o melhor de todos os momentos e o melhor de todos os lugares. Porque é um lugar que a gente adora a Deus e ouve a voz dele. É nesse lugar que o Senhor nos ensina e nos adestra, podemos dizer assim, para a peleja. Nos ensina a viver uma vida na direção dele, com a presença dele. Nós daqui tomamos um rumo, uma direção para o amanhã. Aqui Deus fala conosco, nós ficamos vivos. E no amanhã nós sabemos como vamos lidar com as situações diversas da nossa vida. Bom, quem quiser acompanhar, por favor, Evangelho que escreveu Marcos, também conhecido como João Marcos, no capítulo 2. Vamos ler até o versículo 12, que é o final da passagem. No livro da passagem, que diz assim: dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram um eirado no ponto correspondente ao em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seus corações: Por que fala esse desse modo? Isto é blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre isso em vossos corações? Não é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem, ele tem poder sobre a terra, ele tem autoridade para perdoar pecados. Então, na mesma hora, disse Jesus: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E então ele se levantou, e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, ao ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Amém? Você pode glorificar a Deus? É uma passagem bem conhecida, muito conhecida. Jesus estava na sua residência em Cafarnaum. Todos nós, os conhecedores da Bíblia, sabem que Jesus, ele deixou Nazaré aos 30 anos de idade por causa da perseguição, por causa da incredulidade dos seus compatriotas.
E Jesus foi residir em Cafarnaum, à beira do mar da Galileia, conhecido como Mar de Tiberíades, o Lago de Genezaré. E dali em diante Jesus começou a exercer o seu ministério público de 3 anos apenas na terra. Formou um colégio apostólico, um quadro de discípulos, e começou a dizer nas praias da Galileia: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Jesus, num desses dias agora, ele está na sua casa, na sua residência, e diz a Bíblia que o culto se assemelhava com o culto de hoje, porém, a casa de Jesus, ela estava apinhada de pessoas, não comportava praticamente ninguém. Diz a palavra que nem mesmo junto à porta eles podiam ficar. E nesse exato momento, chega 4 homens trazendo um paralítico. A Bíblia não fala que esses homens eram parentes, amigos, parentes chegados, mas e eles levaram esse paralítico. Quando eles chegaram e viram o culto daquele jeito, e numa situação daquela, eles concluíram que eles não poderiam levar esse paralítico, obviamente, até onde Jesus estava atravessando uma grande multidão de pessoas que havia na casa. Então eles resolveram tomar o caminho do lado onde havia uma escada, que a Bíblia não fala, mas a história fala e a cultura dos judeus fala, que havia uma escada do lado que conduzia até o eirado, que era um lugar que eles secavam grãos, que eles ficavam nas horas mais frescas do verão, e eles também faziam uma cabana na festa dos tabernáculos e por aí em diante. E eles descobriram o eirado, tiraram, que era uma gaveta móvel, e exatamente onde Jesus estava, eles tiraram o barro com os ladrilhos de madeira e colocaram exatamente o paralítico, talvez numa corda do leito, aonde Jesus estava pregando. E eu posso até imaginar Jesus naquele exato momento parando a pregação e olhando aquela cena daquele homem imóvel naquela cama, sendo exatamente içado até onde Jesus estava pregando. Diz a palavra do Senhor que Jesus, vendo-lhes a fé, olhando para eles, disse: filho, os teus pecados estão perdoados. E eu já quero abrir um parêntese aqui. Porque veja que eu e você, muitas das vezes, servimos a Jesus, aceitamos o Salvador, e temos levado da mesma forma alguma coisa diante de Deus. Coisas que nos preocupam, coisa pendente da nossa vida. Somos humanos, mas sabemos que temos que adorar a Deus, como eu sempre prego isso acima de todas as coisas. Nós sabemos que o mais importante para nós, o nosso maior tesouro é Jesus. Acima de casa, acima de carro. A Bíblia nos fala assim. E temos que amar a Jesus acima de todas as coisas. O amor por Deus e por Jesus é um amor singular, um amor diferente. Mas o Senhor sabe que nós temos necessidade de muitas coisas aqui nessa terra, porque somos humanos. Porque estamos no mundo que nós temos que correr atrás das coisas. Porque precisamos de coisas. E nessa luta do dia a dia temos problemas e dificuldade para alcançarmos, às vezes, o que nós precisamos, que nós chamamos de vitória, de o nosso milagre, de a nossa bênção. E nós levamos diante de Deus. E às vezes a gente leva diante de Deus até aquilo que não é para nós, que a gente pede. Mas a gente está pedindo, às vezes, para um familiar. Às vezes a gente está pedindo para um amigo.
Às vezes a gente está pedindo por alguém distante, que a gente considera que precisa mais no momento do que nós. E isso é louvável diante de Deus. Porque é o exemplo desse momento e dessa situação aqui. Eu tomo a minha e a tua vida como exemplo. Que muitas das vezes o Senhor lá do alto céu está olhando a nossa fé, como olhou a fé desses homens aqui. Esses homens foram movidos pelo amor. Esses homens, eles tomaram uma iniciativa por alguém, não por si. Eles enfrentaram a multidão e a situação, ainda que era uma multidão que servia, que pedia algo de Deus. Mas eles se consideravam como pessoas que tinham uma urgência. A gravidade para eles era maior do momento. E às vezes, meus queridos, a gravidade do momento da nossa vida e a nossa situação faz com que nós se jogamos aos pés de Jesus. Que nós vamos buscar Ele de todas as formas. Nós vamos jejuar, nós vamos orar, nós vamos ler mais a Bíblia, nós queremos mais na igreja, nós queremos falar de Jesus, nós queremos tocar para Ele, nós queremos cantar para Ele, nós queremos falar dele. Por quê? Porque nós precisamos de todas as formas estar mais perto de Jesus, para que Ele nos acude e nos atenda, porque existe uma gravidade na minha e na tua situação muitas das vezes. E é isso que eles fizeram. E é nesse momento que a Bíblia não olha tanto, até mesmo com Jesus, não olha tanto para aquele que é alvo da nossa necessidade. Ele faz, Ele vai fazer, mas Ele está mais preocupado com a nossa fé. Porque muitas das vezes aquele que a gente está orando e pedindo não tem força suficiente para chegar diante de Deus. Não é apto no momento, não está revestido do poder de Deus, como eu e você estamos, orando e clamando por alguém ou por alguma situação. E Deus está olhando a tua fé. Aleluia. Nessa noite Deus também está olhando a tua fé, porque Ele sabe e conhece como tu chegasse aqui, e qual é a tua necessidade do momento, qual é a gravidade da tua situação. E Deus está olhando para a tua fé. E quando Deus olha para a fé, Ele não olha apenas para uma palavra de 2 letras chamada fé, mas Ele olha para a natureza dessa palavra. Que fé, muitas das vezes na Bíblia, significa íntima compaixão. Fé na Bíblia às vezes significa amor. Fé na Bíblia vai muito mais além de crer que Deus existe. Fé, às vezes, é uma condição de vida, de espírito, de alma, de comunhão com Deus. Mas eu não possuo essa fé, irmão Simão. Mas Deus vai colocar essa fé em ti. Aleluia. Mas Deus vai enxertar, Deus vai desenvolver e multiplicar essa fé. Para que você e eu chegamos a um patamar de fé em que Deus seja palpável aos nossos olhos, às nossas mãos. Aleluia. Glória a Deus. Foi isso que Jó disse. Os meus ouvidos só ouviam falar de ti, mas agora os meus olhos te veem. Porque aprender a conhecer a Deus através da fé, muitas das vezes, os nossos problemas e dificuldades doem o nosso coração. Tem coisas que a gente não quer passar. Tem coisas que a gente pensa que porque Deus me abandonou, Deus me deixou, tudo isso está acontecendo porque eu tenho pecado, eu tenho falhado. Um pouco até é, porque quem não perde, mas Deus é mestre em fazer a gente aprender com os nossos próprios erros. Porque quando tudo passa e Deus reverte o nosso quadro e muda o nosso cativeiro e nos dá a vitória que é esperada, nós olhamos para trás e a gente vê o quanto mais a gente está maduro com Deus, o quanto mais a gente ama Ele, o quanto mais a gente conhece Ele, o quanto mais a gente sabe que se a gente passar agora outra coisa, a gente está mais firme, a gente está mais revestido, mais capacitado. Vendo-lhes a fé. Deus é assim, querido. Quando Ele quer te abençoar,
quando Ele se agrada de mim, de ti. Porque esses homens aqui, eles abriram um buraco na parede. A fé deles, foi a fé deles que abriu aquele buraco na parede. Eles tiveram a capacidade de fazer isso. E Deus, para te abençoar, abre um buraco no céu. Arranca e destrói qualquer demônio. Para mandar anjo, para mandar bênção, para te alcançar e te abençoar a vida. Glória a Deus. Porque vê a tua fé. Olha para dentro do teu coração. Se ele encontrar ali, naquele altar, um adorador verdadeiro, alguém que abandonou muitas das coisas por amor a Ele, alguém que deixou o mundo e as suas paixões, alguém que tem rejeitado oportunidades para errar, para pecar, para desagradar a Deus, mas não tem feito isso porque ama Jesus, Deus está olhando essa fé. Quem sabe você tem clamado por alguém, tem pedido por alguém, e esse alguém, quem sabe, é você mesmo. Eu preciso ser melhor, Senhor. Senhor, eu preciso disso. Há tanto tempo que eu estou te pedindo isso, Senhor. Há tanto tempo que eu quero isso, que eu passo por isso. Durante esse percurso que você está esperando, Deus está olhando a tua fé. Deus está medindo a tua fé. Deus não quer que você seja um super-homem, ou que você se transforme em uma divindade, ou que você se converta num anjo. Isso é impossível. Ou que você chegue no patamar e no padrão de santidade de Jesus. Não dá para ser assim. Mas Deus quer que você se entregue de coração e que Ele seja o centro da sua vida. Aleluia. A coisa mais importante, o maior tesouro. E isso é fé. Porque olha, a exemplo desses fariseus aqui, desses escribas, tem muita gente que até hoje aponta a nós. Tem muita gente que não acredita ainda em nós. Mas Deus acredita. Aleluia. Deus aposta em nós. Tem muita gente que duvida, e às vezes até gente religiosa, até gente do nosso convívio evangélico, muitas das vezes, que não acredita na nossa vitória, na nossa mudança. Porque os fariseus aqui falaram para Jesus e duvidaram: quem é esse daí? Quem pode perdoar pecados? Porque Jesus falou: filho, os teus pecados estão perdoados. E se Jesus falou para mim e para você que os teus pecados estão perdoados, estão. Foi lançado no mar do esquecimento. Não existe memória diante de Deus. Deus não é homem. Deus não é como nós. Ainda que às vezes a gente configura Deus como se fosse um homem, não. Deus tem atributos que Ele se relaciona conosco. A misericórdia, o amor, a santidade. São atributos que Deus, sociais, que Deus consegue se relacionar conosco. Mas Deus é um ser imutável, Ele não muda. Ele é invisível, você não vê Ele, você sente. Ele é onipotente, pode todas as coisas, tem domínio do universo. É onipresente, pode estar em todos os lugares. Estamos adorando a Deus aqui, louvando, enquanto milhares e milhares de igrejas nesse momento também estão louvando, adorando, cantando, pregando, e Deus está lá também. Aleluia. Porque Ele enche todo o universo. Ele é onisciente, sabe de todas as coisas, tem conhecimento, todas as coisas, diz a Bíblia, elas estão patentes diante dos olhos de Deus. Sabe o que você está pensando e raciocinando agora? Sabe qual vai ser o teu dia amanhã? Como foi o teu dia hoje? Então Deus não é como o homem. Ele é muito diferente. Ele vai além da nossa compreensão. Porém Deus, Ele é um ser que gosta de se relacionar com as suas criaturas. Os fariseus aqui olharam, escutaram Jesus e falaram: o quê? Quem é esse daí?
Quem pode perdoar pecados? Começaram a blasfemar, razoar, murmurar entre si. Quem é que pode perdoar pecados? É só Deus. Ele está falando uma blasfêmia. Mas Jesus disse, qual é mais fácil? Dizer para ele que estão perdoados os seus pecados, dizer para ele, levanta-te e anda, toma o teu leito e vai. E Jesus falou para eles, ainda complementando, mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder sobre a terra para perdoar pecados. Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Aqueles que têm falado de você, aqueles que têm falado de mim, aqueles que não apostam em você, aqueles que duvidam do teu casamento, do teu ministério, da tua igreja, aqueles que duvidam do teu caráter ainda, aqueles que têm dito, isso daí só está enganando o pastor, é a mesma pessoa, isso daí ele só está ilustrando, ele está só enfeitando, é só uma firula, senão ele não tem nada de Deus. Não, eu não acredito na conversão dele, na mudança dele. Mas o Jesus que te perdoou e que transformou a tua vida, a semelhança desse homem aqui, é o mesmo que vai dizer, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar, para mudar, para transformar. Ele vai dizer para ti também, levanta-te, anda, prospera, seja diferente, mostra para o mundo, para a sociedade, para a família, que tu és uma pessoa diferente agora, que tu tens o meu Espírito, que tu mudasse, mostra com obras, mostra na tua vida cotidiana. As pessoas vão ver e ter que compreender e aceitar que Jesus transformou a tua vida. Aleluia. Que você é um novo homem, que você é uma nova mulher. Glória a Deus. As tuas obras vão testificar e você não vai nem fazer força para isso, porque isso vai ser uma coisa natural na tua vida, de acordo com uma nova personalidade que você ganhou. Porque essa personalidade nova é aquela que compartilha com a divina, com o Espírito Santo de Deus que está entronizado em nós. Glória a Deus. Vem as oportunidades para pecar de maneira visível. Vem as oportunidades para se corromper de novo, para aceitar, para concordar com o erro, mas não dá mais. A gente não é mais assim. A gente não consegue mais, porque temos uma nova natureza. Queremos agradar ao nosso Senhor, não como um regramento de dogmas, uma barganha com Deus, fazendo aquilo só para agradar a Deus de uma maneira lisonjeosa. Não é isso. Mas é uma coisa espontânea e prazerosa, para agradar aquela pessoa que a gente ama, para ver aquela pessoa contente. É assim que a gente fica, é assim que a gente é. E Deus, isso tudo aí, está olhando para a tua fé. Aleluia. Porque é a nossa fé que faz a diferença. Muitas das vezes a gente diz que a gente não tem fé. Eu não tenho essa fé. Tinha um homem na Bíblia que o seu filho era lançado no fogo, outra hora lançado nas águas, espumava, tinha um espírito tremendo. Diz que Jesus, descendo do monte da transfiguração com os seus discípulos, encontraram os escribas arrazoando com eles. E o homem chega, mestre, eu tenho um filho assim, conta toda a história, toda a situação. O espírito pega ele, lança no fogo, lança pela água, já tentou matar ele. Eu roguei aos teus discípulos para que repreendesse, mas eles não puderam. E Jesus, ó geração incrédula, até quando eu vou estar convosco? Até quando eu vos sofrerei? E Jesus, repreendendo ali o espírito, o moço ficou liberto, ia à parte. Mas antes disso,
O pai do menino disse para Jesus: se tu pode fazer alguma coisa por mim, será que tu podes fazer alguma coisa por mim? E Jesus falou: se eu posso, tudo é possível àquele que crê. Aleluia. E ele disse: eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. Ele cria, mas cria em parte. E muitas das vezes a falta de fé da gente, ela é gerada na nossa vida, essa falta de fé, de uma maior compreensão de quem é Deus, por causa de um relaxamento da gente de não buscar mais a Deus e não estar mais na presença dele. Porque veja que quando você decide adquirir uma comunhão maior com alguém, um amigo seu, a sua esposa, quando você está mais próximo daquela pessoa, você conhece mais aquela pessoa, você ama mais aquela pessoa, você conhece mais a personalidade daquela pessoa, e você adquire uma confiança daquela pessoa, e nós podemos chamar isso de fé. Eu poderia dizer: olha, Leda, eu tenho fé em ti, não como uma fé em Deus, mas uma fé no sentido da qualidade da confiança que eu tenho nela, porque eu sei como ela é, como ela se comporta quando eu não estou presente, ou quando eu estou presente, ou quando eu peço alguma coisa, porque eu aprendi com o tempo, na comunhão e no relacionamento, a conhecer a personalidade dela. E Deus não é diferente. Quando nós adquirimos essa comunhão, a nossa fé aumenta, porque a gente sabe que aquele que está do nosso lado conosco, a gente conhece o caráter dele. E a gente sabe exatamente por que é que ele está em silêncio, por que é que às vezes ele não fala. É porque ele está fazendo a coisa melhor possível para nós. Querido, se você tem fé, se Deus está olhando a tua fé e encontrou um coração de fé, um coração bom, sincero, não te preocupa se está demorando. Creia que Deus está demorando justamente para te surpreender, Aleluia. para te comover por aquilo que está vindo por aí para a tua vida. Agora, essa fé tem que ser uma fé, como eu já falei, não barganhada. Porque nós temos aqui ao exemplo da Bíblia do jovem rico, que todos nós conhecemos. Jesus estava em território judaico, vindo para Jerusalém. Se apresenta um homem diante dele, um jovem, e diz: bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? E Jesus falou a primeira coisa que Jesus para ele: por que tu me chamas de bom? Bom só existe um, que é Deus. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: por que tu me chama de bom se tu não me conhece? Tu não anda comigo, tu não tens relacionamento, amizade comigo. No sentido geral, só Deus era bom. E ele estava olhando Jesus como um rabino, como um mestre, como um profeta, mas não conhecia Jesus, de andar com Jesus. E Jesus falou: tu sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra o teu pai e a tua mãe. E ele disse: mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha mocidade. O que me falta ainda? E sabe o que é que Jesus falou para ele? Você sabe? Uma coisa ainda te falta. Veja que primeiramente Jesus está recitando para ele alguns mandamentos do Decálogo, que seriam os 10 mandamentos que eram o coração da lei dos judeus, a síntese de toda a lei. Mas Jesus está omitindo os primeiros 2 mandamentos, que são os principais, que dependem de toda a lei e todos aqueles mandamentos que Jesus tem citado, que o jovem rico falou que estava observando desde a sua mocidade. E qual eram esses 2 mandamentos? Amarás ao teu Deus acima de todas as coisas, de todo o teu pensamento, de todo o teu ser.
e ao teu próximo como a ti mesmo. E quando Jesus diz, uma coisa ainda te falta, vai, presta atenção, vende tudo o que tu tem, dá aos pobres, depois vem e segue-me para saber que eu sou bom. E diz a palavra que ele, contrariado com essa palavra, saiu triste, porque era dono de muitas propriedades. Veja você, que ele que dizia que observava todos os mandamentos, veja o que é fé e veja o que é conhecer a Deus e andar com Deus, não era capaz de provar com isso que amava a Deus acima de todas as coisas. Porque se ele amasse a Deus acima de todas as coisas, que era o primeiro mandamento, ele se desfaria de todas as suas propriedades. Se ele amasse ao próximo, como ele dizia que observava todos os mandamentos, ele daria todos os seus bens e venderia e daria parte desses bens para os pobres. Mas o tesouro dele era as propriedades dele, era o dinheiro dele, eram os bens dele aqui na terra. Esse era o Deus dele. E então para ele era fácil dizer que servia a Deus, possuindo tantos bens, ainda que Jesus não queria, não que ele vendesse tudo que ele tinha. Não, isso era uma prova, isso era um teste para provar para ele que ele não servia a Deus. E quando Jesus está dizendo para ele, uma coisa ainda te falta, Jesus está dizendo para ele, tu não tens a vida eterna. Você sabia disso? Porque foi a primeira pergunta dele. O que eu farei para herdar a vida eterna? Ele achava que eram os mandamentos. E então agora eu complemento a mensagem que eu estava falando. De que maneira? Não estou entendendo, pregador. Que tudo quanto nós fazemos, podemos observar toda a Bíblia até cumpri-la. Mas se isso que a gente faz não for fruto já da salvação, jamais será para a gente se salvar. Porque salvação não se faz, não se configura. Nós não podemos dar nada em troca da nossa vida. A salvação já foi feita por Deus através de Jesus. Agora, quando você toma ela como o maior de todo tesouro, ela passa a adquirir na tua vida grande consequência. E tudo que você faz por amor e espontâneo. Aleluia. Não para negociar com Deus, mas para dizer para Ele, essa é a nova natureza, Senhor, que Tu me desse. Esse é o novo homem. Eu faço porque eu gosto de agradar, como eu faço com o filho, como eu faço para minha esposa, como você faz com o teu cônjuge. É a mesma coisa com Deus. E as demais coisas são acrescentadas na tua vida diariamente. Aleluia. Essa é a fé que Deus quer encontrar aqui nesse lugar, nessa noite. Essa é a fé que Deus precisa. Porque Deus, queridos, não precisa de servos. Mas a Bíblia não fala de servos? Sim, mas no sentido de escravo? Não. Deus não é um senhor de escravo. Deus não é um mandante, um capataz que está com uma chibata na mão, dizendo para nós cumprir os regramentos de uma cartilha, porque senão Ele vai nos açoitar. Não, Deus é amor. Deus nos convence pelo amor. Deus nos quebra pela misericórdia. Deus prova para conosco o seu amor, entregando o que Ele tinha maior, o seu Filho amado. Para quê? Para nos conquistar pelo amor. Para nós vir pelo amor. Quando nós damos esse amor para Deus, nesse relacionamento, nessa comunhão, nós ficamos despreocupados e sossegados, porque esse mesmo Deus está trabalhando ao nosso favor. Está a favor de nós. Está nos guardando, está nos livrando. Está confeccionando a minha prosperidade.
Está dando de volta para mim, quem sabe, aquilo que o inimigo tomou por um tempo. Mas o melhor de Deus ainda está por vir. Tá. Glória a Deus. Porque esse Deus tem cuidado de nós. Pedro diz, lança sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ele não é um Deus que faz vista grossa dos nossos problemas, das nossas dificuldades, não. Nós é que temos que adquirir a confiança numa proporção exata para conquistar aquilo que já é nosso, não está na nossa posse, mas já é nosso. Deus já nos deu. É uma questão de tempo. Vai passando, vai se desenvolvendo o curso da nossa vida, a gente vai olhando para trás. E a gente vai vendo o quanto ganhou dele, o quanto ele fez, o quanto ele curou, o quanto ele deu, o quanto ele livrou. E a gente vai amadurecendo e vendo, poxa, Deus estava comigo, Deus estava cuidando de mim, Deus estava trabalhando na minha vida mesmo. Muitas das vezes eu fui cego, como eu reclamei, eu não tinha razão quando eu murmurei, quando eu questionei, porque hoje Deus prova que Ele tinha cuidado de mim, assim como Deus é. A gente tem que descansar no Senhor. Porque quando a gente descansa, isso também é fé. Não é uma passividade dizer que a gente não vai lutar pelos nossos ideais, que a gente não vai se esforçar no cotidiano da nossa vida. Claro que vai. Mas nós não vamos nos precipitar. Nós não vamos passar à frente de Deus. Nós não vamos querer fazer aquilo que é Deus que tem que fazer. Não. Nós vamos fazer a nossa parte como cristão. Como crentes. Vamos ficar no nosso lugar, na nossa torre de vigia, como disse Abacuque. E a conclusão e o desfecho é Ele. É Ele que faz. Porque querendo ou não, Deus tem desejo grande de nos amadurecer na fé. E Ele usa qualquer meio, qualquer situação, para que o nome dEle seja glorificado. Se estou falando para ti, se alguém já disse para ti, eu não acredito em ti, eu não acredito nesse negócio de igreja, nesse negócio de crente, eu não acredito nesse negócio de salvação, de transformação. Só estás um período na igreja, daqui a pouco tu vai estar no mundo de novo, vai ser a mesma pessoa. Para de enganar o pastor, rapaz, tu queres que a gente acredite em ti? Mas Jesus vai provar com a mudança da tua vida daqui para frente, que aquele que tem poder para perdoar pecados como te perdoou, é o mesmo que vai ter esse poder para transformar a tua vida em grande prosperidade, numa grande transformação de vida. Amém? Amém. Posso orar? Quero pedir para a igreja ficar de pé. Glória a Deus. Os pastores, eu quero orar por vocês. Você que tem ouvido essa palavra, você que quer receber a oração na fé, você desejar dar mais um passo à frente, eu quero orar por ti. Quero orar com fé. A fé que Deus me deu, eu sei, eu encontro fé aqui nesse momento. Aleluia. Se Deus te trouxe aqui nesse lugar, falou contigo de uma forma especial.